Nós tivemos ontem, em todo o Brasil, manifestações contrárias à liberação das drogas, uma pauta que seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal no dia 6 de novembro, ou seja, nessa semana, e que por conta desse movimento importante que foi se organizando no Brasil nesses últimos 10 dias, acabou sendo então tirado de pauta. Ou seja, foi uma grande vitória para esse movimento, para a Marcha das Famílias contra as Drogas, a retirada de pauta do julgamento. E nós tivemos no país a marcha ocorrendo em mais de 70 municípios. Nós tivemos a marcha ocorrendo em todos os estados brasileiros, ou seja, nós conseguimos em muito pouco tempo, ou seja, em cerca de 10 dias, nós conseguimos organizar um movimento de âmbito nacional. E é o nosso objetivo, então, a partir de agora, que nós mantenhamos uma comissão que trabalhou na organização da marcha, para que nós, então, possamos agora trabalhar na periodicidade desse movimento. Vale lembrar ao ouvinte, Marcelo, que nós tivemos um momento histórico nesse final de semana, porque foi a primeira vez na história do Brasil que nós conseguimos fazer um movimento de caráter nacional, um movimento amplo, apartidário, focado em um tema muito específico e muito relevante para a sociedade brasileira, que é as drogas, né? Um movimento se manifestando de maneira clara e frontalmente contra a liberação das drogas. Então foi um momento importante, histórico, e que a gente pretende, então, manter esse grupo que trabalhou nesse movimento unido para que a gente possa dar continuidade a essas articulações, a essa pressão, não só sobre o Supremo Tribunal Federal, que vai julgar a liberação das drogas agora, mas trabalhar em outras frentes que também são importantes dentro desse cenário. Sem dúvida, os resultados importantes que nós temos obtido nas políticas sobre drogas, nesse início do governo Bolsonaro, isso é reflexo direto de um movimento que foi feito logo no início da gestão, nessa área de políticas sobre drogas, que foi a divisão de competências na execução da política. Antes, então, do início da gestão do governo Bolsonaro, o que nós tínhamos, Marcelo, era que todas as competências da política pública sobre drogas, tanto na área de repressão, prevenção, cuidado, tratamento, reinserção social, tudo isso ficava no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O grande problema é que era um volume muito grande de trabalho e, na verdade, era um trabalho que focava em ações muito distintas. O que acabou acontecendo, então, no início dessa gestão, que foi um movimento importante do governo federal, é que nós dividimos as competências. Então, toda a parte de repressão ficou no Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o ministro Sérgio Moro, e a parte que a gente chama de redução de demanda por drogas, que é basicamente as frentes de prevenção, de tratamento e reinserção social de pessoas com dependência química, saíram do Ministério da Justiça e Segurança Pública e foram para uma pasta recém-criada, para um ministério recém-criado, que é o Ministério da Cidadania, que hoje está com o ministro Osmar Terra. Com isso, então, nós pudemos dar mais ênfase, né, nessas ações, nós pudemos especializar as nossas equipes em ações que não são ações amplas, que são ações mais restritas, e com isso nós conseguimos dar mais expertise para as nossas ações e termos resultados mais importantes. Não só na nossa área, que é a área de prevenção de drogas, tratamento, inserção social e dependentes químicos, mas também na área de repressão. Como você disse, o Brasil vem tendo resultados muito importantes, com um aumento muito grande de apreensão de drogas, né? Nós tivemos também agora um movimento bastante importante do Ministério da Justiça e Segurança Pública na área de repressão ao narcotráfico e ao crime organizado, que foi a publicação da Lei 13.886. Essa lei, ela facilita a retirada de recursos financeiros do narcotráfico, de organizações criminosas, com a ideia, então, de diminuir o poder financeiro e econômico do narcotráfico e pega esse recurso para aplicar em políticas públicas na área de drogas. Então foi um grande avanço, essa lei publicada no mês passado, uma lei recente,
que veio a partir de um decreto, né, de uma medida provisória do presidente da República e que vai ajudar muito, enfim, nós diminuirmos o poder financeiro do narcotráfico e colocarmos dinheiro para execução mais apropriada de políticas públicas. No governo federal, desde o início da gestão do presidente Bolsonaro, nós temos, nessa área específica de polícia sobre drogas, nós temos nos aproximado do Congresso Nacional. E nós tivemos uma ação bastante exitosa, né, no início desse governo, que foi agora, no mês de junho desse ano, no dia 5 de junho, nós conseguimos a publicação de uma nova lei de drogas no Brasil, né, que foi muito importante, e a aprovação, né, do projeto de lei que deu origem, então, à nova lei de drogas que nós temos agora no Brasil, a Lei 13.840, foi fruto de uma articulação do governo federal, mais especificamente do nosso ministério, da nossa secretaria, com os senadores, né? Enfim, então nós tivemos uma aproximação importante, conseguimos fazer essa articulação com o Senado e ajudar na aprovação dessa nova lei de drogas, que ela é muito importante porque ela modifica aspectos centrais da política sobre drogas para darmos mais eficiência nas ações do Estado. Nós também temos trabalhado bastante com o Congresso Nacional na área de cuidados e tratamentos de pessoas com dependência química. Nós ajudamos a criar uma frente parlamentar de apoio às comunidades terapêuticas, que tem nos ajudado bastante a aportar recursos financeiros para essas entidades, para que nós possamos atender e tratar pessoas de maneira mais apropriada. Como eu disse anteriormente, o governo federal conseguiu aprovar também a Lei 13.886, que é a lei que busca reduzir o poder econômico e financeiro do narcotráfico e pegar esse recurso, né, enfim, que vai ser retirado a partir de agora, então, do narcotráfico e colocar e aportar nas políticas públicas. Então, nós temos, desde o início dessa gestão, trabalhado muito próximo do Congresso Nacional para aprovação de leis e para direcionarmos recursos para as ações nas políticas públicas sobre drogas. Entretanto, nós, por outro lado, também estamos bastante preocupados com alguns movimentos dentro do Congresso para a liberação das drogas. Então, nós temos acompanhado isso bastante de perto. Nós, por exemplo, fazemos parte de uma comissão agora, estamos acompanhando muito de perto a questão da liberação de maconha, por exemplo, para fins medicinais, que, na verdade, tem muitos pontos ali que são inapropriados, que são equivocados e muitas vezes utilizados como ponta de lança para liberar geral, enfim, não só a maconha, mas outras drogas no Brasil. Então, nós do governo federal estamos acompanhando de perto todo o movimento do Congresso Nacional e para que nós possamos intervir, enfim, quando as coisas realmente tomarem rumos que não são apropriados para a sociedade brasileira. Então, para que nós possamos dar mais potência para as ações, Marcelo, com os gestores estaduais, na verdade nós criamos, essa é uma outra novidade da política, nós criamos a Comissão Intergestores Bipartite, né? Então, essa comissão que reúne gestores das políticas sobre drogas, ou seja, os responsáveis das políticas sobre drogas, tanto no governo federal como nos estados, vão participar, então, dessa instância de discussão e de decisão também, né, enfim, das ações que vão ser implementadas em todo o país. Na verdade, nós criamos essa comissão agora, essa novidade na política pública sobre drogas. A primeira reunião dessa comissão vai ser neste mês de novembro, em Brasília. Todos os estados, na verdade, foram convidados pelo governo federal, e agora, então, nós vamos acompanhar, né, enfim, como é que vai ser a adesão, então, dos estados nesse processo. Nós estamos estimulando a participação, né, dos estados, inclusive dos estados aí do Nordeste, para que nós possamos ter políticas públicas efetivas e que, de fato, né, Marcelo, acho que essa que é a grande questão, e que, de fato, possa chegar essas políticas públicas, as ações do governo federal, e possam chegar para as pessoas que precisam mesmo, para as pessoas que estão aí nos estados, nos municípios. Então, o governo federal tem buscado essa aproximação com os estados, também na área de política sobre drogas, nós vamos trabalhar nesse sentido. Então, nós temos
Nós temos algumas ações em curso, né? Essa é uma delas. A campanha, a gente está lançando a segunda fase da campanha nacional de prevenção ao uso de drogas. Mas nós temos duas grandes ações, uma delas que já está em curso e a próxima que está se aproximando, né? A primeira delas é o financiamento que o governo federal passa a fazer também de maneira inédita a grupos que trabalham no cuidado a famílias, né, dando suporte, dando apoio familiar às pessoas, né, enfim, que apresentam dependência química. E nós lançamos um edital para financiamento desses grupos, né, que trabalham na perspectiva de mútua ajuda e de apoio familiar. O edital foi fechado agora, na segunda-feira da semana passada, e nós agora vamos começar a trabalhar nesse edital para que tenhamos, então, a possibilidade de aportar recursos para esses grupos. Nós somos bastante esperançosos com essa iniciativa, porque nós temos a clareza de que toda política pública de tratamento e de recuperação de pessoas com dependência química precisa necessariamente passar pelo fortalecimento das famílias, passar pelo trabalho com as famílias, para que a gente possa ajudar não só a pessoa que tem dependência química, mas também toda a sua família, enfim, nesse processo, que é um processo importante, né, enfim, de recuperação da pessoa envolvida com drogas. Então, a gente está fechando esse edital agora, já para começar a financiar esses grupos que existem por todo o país. Uma outra ação que a gente está fazendo é o lançamento de um novo edital de financiamento para comunidades terapêuticas, que são casas de tratamento para pessoas que apresentam dependência química. As comunidades terapêuticas são extremamente importantes no processo de tratamento e recuperação dos dependentes químicos, e agora, nesse mês de novembro, nós vamos lançar um novo edital. Nós já ampliamos o número de vagas financiadas pelo governo federal para o tratamento gratuito de pessoas em comunidades terapêuticas. Nós saímos de 2.900 vagas no ano passado, esse ano chegamos a 11 mil vagas, e com o lançamento do novo edital, a nossa expectativa, Marcelo, é que nós cheguemos no ano que vem, em 2020, a mais de 20 mil vagas. Perfeito. Então, a nossa ideia é que a gente saia de 2.000 vagas, 2.900 vagas financiadas no ano passado, e cheguemos a cerca de 20 mil vagas no próximo ano, 2020, a partir desse edital que a gente vai lançar agora, ainda nesse mês de novembro. Então, nós estamos trabalhando bastante, né, enfim, tanto na perspectiva de prevenção ao uso de drogas na sociedade, para que a gente possa ter uma sociedade protegida das drogas, e também estamos trabalhando de maneira importante aí para ofertarmos cada vez mais tratamento de qualidade gratuito para a população brasileira. Não houve utilização de R$1 de recurso público nessas manifestações. Novamente, nós tivemos manifestações em mais de 70 municípios no Brasil. Foi uma manifestação que foi levada, que foi organizada por entidades da sociedade civil. Nós tivemos várias entidades ligadas a esse movimento, são entidades que trabalham na prevenção ao uso de drogas, no tratamento de pessoas com dependência química. Tivemos a participação de grupos religiosos, associações de bairro, enfim, a gente teve uma série de grupos representantes legítimos da sociedade brasileira e das famílias brasileiras envolvidas nesse processo, e foi quem justamente organizou e executou essas ações. É óbvio que o governo federal, nesta gestão do presidente Jair Bolsonaro, tem uma posição frontalmente contrária à liberação das drogas no país. Ou seja, o governo federal hoje não está economizando esforços para que nós tenhamos uma sociedade protegida das drogas. Isso é uma questão que é importante a gente falar aqui, deixar claro para a população, e vai ser assim o tempo todo. Então, é claro que o governo federal apoiou, né, enfim, essa manifestação da sociedade civil, e vale a pena dizer que nós tivemos a participação de figuras importantes do governo federal dando apoio claro à marcha ontem, como o próprio presidente Jair Bolsonaro, a sua esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, ministros também que se manifestaram publicamente, como, por exemplo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que fez um vídeo junto com a sua esposa, incentivando a manifestação, incentivando a marcha das famílias contra as drogas. Tivemos também
manifestações públicas, por exemplo, da ministra Damares, né? A ministra Damares também foi uma incentivadora da marcha de ontem, o próprio ministro da Cidadania, o nosso ministro, o ministro Osmar Terra, que tem um histórico, né, enfim, contrário às drogas no país e que também se manifestou publicamente, não só se manifestou publicamente, mas o ministro Osmar Terra participou da marcha das famílias contra as drogas em Brasília. Né? Eu tive a oportunidade de participar em São Paulo da marcha, que foi uma marcha linda na Avenida Paulista, a gente contou com a presença maciça das famílias, foi um movimento muito bacana e muito importante em São Paulo, e o ministro Osmar Terra participou da marcha em Brasília, ou seja, mostrando claramente para a sociedade a posição do governo federal, que é totalmente contrária às drogas no país. E, novamente, o governo federal não vai medir esforços para que nós tenhamos cada vez mais uma sociedade protegida das drogas.